Produção, Canal Hare Krishna. Parte 10. Capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e Parikshit salvas. Texto 1. Suta Goswami disse: depois disso, os Pandavas, desejando entregar água aos parentes mortos que a desejavam, foram para o Ganges com Draupadi. As senhoras entraram na frente. Texto 2. Tendo lamentado sobre eles e oferecido suficientemente a água do Ganges, eles se banharam no Ganges, cuja água é santificada por ser misturada com o pó dos pés de lótus do Senhor. Texto 3. Lá estava o rei dos Kurus, Maharaja Yudhishthira, junto com seus irmãos mais novos e Dhritarashtra, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos dominados pela dor. O Senhor Krishna também estava lá. Texto 4. Citando as rigorosas leis do Todo-Poderoso e suas reações aos seres vivos, o Senhor Sri Krishna e os munis começaram a pacificar aqueles que ficaram chocados e afetados. Texto 5. O inteligente Duryodhana e seu grupo astutamente usurparam o reino de Yudhishthira, que não tinha inimigo. Pela graça do Senhor, a restauração foi executada, e os reis inescrupulosos que se juntaram a Duryodhana foram mortos por ele. Outros também morreram. Sua duração de vida diminuiu devido ao manuseio rude do cabelo da rainha Draupadi. Texto 6. O Senhor Sri Krishna fez com que 3 Asvamedayajas, sacrifícios de cavalo, bem executados fossem conduzidos por Maharaja Yudhishthira e, assim, fez com que sua fama virtuosa fosse glorificada em todas as direções, como a de Indra, que havia realizado 100 desses sacrifícios. Texto 7. O Senhor Sri Krishna então se preparou para sua partida. Ele convidou os filhos de Pandu, depois de terem sido adorados pelos Brahmanas, encabeçados por Srila Vyasadeva. O Senhor também retribuiu saudações. Texto 8. Assim que se sentou na carruagem para partir para Dvaraka, ele viu Tara correndo em sua direção com medo. Texto 9. O Tara disse: ó Senhor dos Senhores, Senhor do Universo, você é o maior dos místicos. Por favor, me proteja, pois não há ninguém mais que possa me salvar das garras da morte neste mundo de dualidade. Texto 10. Ó meu Senhor, você é todo-poderoso. Uma flecha de ferro em chamas está vindo em minha direção rapidamente. Meu Senhor, deixe que me queime pessoalmente, se assim o desejar, mas por favor não deixe que queime e aborte o meu embrião. Por favor, faça-me este favor, meu Senhor. Texto 11. Suta Goswami disse, tendo ouvido suas palavras pacientemente, o Senhor Sri Krishna, que sempre é muito afetuoso com seus devotos, pode compreender imediatamente que Asvatama, filho de Dronakarya, lançou o Brahmastra para terminar a última vida na família Pandava. Texto 12. Ó principal entre os grandes pensadores, Munis, Saunaka, vendo o Brahmastra brilhante procedendo em direção a eles, os Pandavas pegaram suas 5 armas respectivas. Texto 13. A onipotente personalidade de Deus, Sri Krishna, tendo observado que um grande perigo se abatia sobre seus devotos puros, que eram almas totalmente rendidas, imediatamente pegou seu disco Sudarsana para protegê-los. Texto 14. O Senhor do Misticismo Supremo, Sri Krishna, reside no coração de todos como Paramatma. Como tal, apenas para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele cobriu o embrião de Uttara com sua energia pessoal. Texto 15. O Saunaka, glória da família de Bhrigu, embora a arma Brahmastra suprema lançada por Asvatama fosse irresistível e sem controle ou contra-ataque, ela foi neutralizada e frustrada quando confrontada pela força de Vishnu, o Senhor Krishna. Texto 16. Ó Brahmanas, não pensem que isso seja especialmente maravilhoso, nas atividades da misteriosa e infalível personalidade de Deus. Por sua própria energia transcendental, ele cria, mantém e aniquila todas as coisas materiais, embora ele próprio ainda não tenha nascido. Texto 17. Assim,
salva da radiação do Brahmastra, Kunti, a casta devota do Senhor, e seus 5 filhos, e Draupadi, se dirigiram ao Senhor Krishna quando ele partiu para casa. Texto 18. Srimati Kunti disse: Ó Krishna, ofereço minhas reverências a você, porque você é a personalidade original, e não é afetado pelas qualidades do mundo material. Você existe dentro e fora de tudo, mas é invisível para todos. Texto 19. Estando além do alcance da percepção sensorial limitada, você é o fator eternamente irrepreensível coberto pela cortina de energia ilusória. Você é invisível para o observador tolo, exatamente como um ator vestido de jogador não é reconhecido. Texto 20. Você mesmo desce para propagar a ciência transcendental do serviço devocional aos corações dos transcendentalistas avançados e especuladores mentais, que são purificados por serem capazes de discriminar entre matéria e espírito. Como então nós mulheres podemos conhecê-lo perfeitamente? Texto 21. Permita-me, portanto, oferecer minhas respeitosas reverências ao Senhor, que se tornou o filho de Vasudeva, o prazer de Devaki, o menino de Nanda e os outros vaqueiros de Vrindavana, e o vivificador das vacas e dos sentidos. Texto 22. Minhas respeitosas reverências vão a ti, ó Senhor, cujo abdômen é marcado com uma depressão como uma flor de lótus, que está sempre decorado com guirlandas de flores de lótus, cujo olhar é tão fresco quanto o de lótus e cujos pés são gravados com lótus. Texto 23. Ó Hrishikesha, mestre dos sentidos e senhor dos senhores, você libertou sua mãe, Devaki, que estava há muito tempo presa e angustiada pelo invejoso rei Kansa, e eu e meus filhos de uma série de perigos constantes. Texto 24. Meu querido Krishna, Vossa Senhoria nos protegeu de um bolo envenenado, de um grande incêndio, dos canibais, da assembleia viciosa, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde lutaram grandes generais. E agora você nos salvou da arma de Asvatama. Texto 25. Eu gostaria que todas essas calamidades acontecessem novamente, e novamente para que pudéssemos vê-lo, novamente, e novamente, pois vê-lo significa que não veremos mais nascimentos e mortes repetidos. Texto 26. Meu Senhor, Vossa Senhoria pode ser facilmente abordado, mas apenas por aqueles que estão materialmente exaustos. Aquele que está no caminho do progresso material, tentando melhorar a si mesmo com linhagem respeitável, grande opulência, alta educação e beleza corporal, não pode se aproximar de você com sentimento sincero. Texto 27. Minhas reverências são para você, que é propriedade dos empobrecidos materialmente. Você não tem nada a ver com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Você está satisfeito consigo mesmo e, portanto, é o mais gentil e mestre dos monistas. Texto 28. Meu Senhor, considero Vossa Senhoria como o tempo eterno, o controlador supremo, sem começo e fim, onipresente. Ao distribuir sua misericórdia, você é igual a todos. As dissensões entre os seres vivos são devidas às relações sociais. Texto 29. Ó Senhor, ninguém pode entender seus passatempos transcendentais, que parecem ser humanos e, portanto, são enganosos. Você não tem nenhum objeto específico de favor, nem tem nenhum objeto de inveja. As pessoas apenas imaginam que você é parcial. Texto 30. É claro que é desconcertante, ó alma do universo, que você trabalhe, embora esteja inativa, e que tenha nascido, embora seja a força vital e o não nascido. Você mesmo desce entre animais, homens, sábios e aquáticos. Na verdade, isso é desconcertante. Texto 31. Meu querido Krishna, Yasoda, pegou uma corda para amarrá-lo quando você cometeu uma ofensa, e seus olhos perturbados se encheram de lágrimas, que lavaram o rímel de seus olhos. E você estava com medo, embora o medo personificado tenha medo de você. Essa visão é desconcertante para mim.
Texto 32. Alguns dizem que o não nascido nasce para a glorificação de reis piedosos, e outros dizem que ele nasceu para agradar ao rei Ledu, um de seus devotos mais queridos. Você aparece na família dele como Sândalo aparece nas colinas da Malásia. Texto 33. Outros dizem que, visto que Vasudeva e Devaki oraram por você, você nasceu como filho deles. Sem dúvida, você ainda não nasceu, mas toma seu nascimento, para o bem-estar deles, e para matar aqueles que têm inveja dos semideuses. Texto 34. Outros dizem que o mundo, estando sobrecarregado como um barco no mar, está muito magoado, e que Brahma, que é seu filho, orou por você, e assim você apareceu para diminuir o problema. Texto 35. E ainda outros dizem que você apareceu com o propósito de rejuvenescer o serviço devocional de ouvir, lembrar, adorar e assim por diante, a fim de que as almas condicionadas que sofrem de dores materiais possam aproveitar e obter a liberação. Texto 36. Ó Krishna, aqueles que continuamente ouvem, cantam e repetem suas atividades transcendentais, ou têm prazer em outros fazendo isso, certamente veem seus pés de lótus, que são os únicos que podem impedir a repetição de nascimento e morte. Texto 37. Ó meu Senhor, você executou todos os deveres sozinho. Você está nos deixando hoje, embora estejamos totalmente dependentes de sua misericórdia e não tenhamos ninguém para nos proteger, agora que todos os reis estão em inimizade conosco. Texto 38. Como o nome e a fama de um determinado corpo terminam com o desaparecimento do espírito vivo, da mesma forma, se você não olhar para nós, toda a nossa fama e atividades, junto com os Pandavas e Yadus, acabarão de uma vez. Texto 39. Ó Gadadhara, Krishna, nosso reino agora está sendo marcado pelas impressões de seus pés e, portanto, parece belo. Mas quando você partir, não será mais assim. Texto 40. Todas essas cidades e vilas estão florescendo em todos os aspectos porque as ervas e os grãos estão em abundância, as árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão cheias de minerais e os oceanos estão cheios de riquezas. E tudo isso é devido ao seu olhar sobre eles. Texto 41. Ó Senhor do Universo, alma do Universo, ó personalidade da forma do Universo, por favor, portanto, corta meu laço de afeição por meus parentes, os Pandavas e os Vrsnis. Texto 42. Ó Senhor de Madhu, como o Ganges flui para o mar para sempre sem obstáculos, deixe minha atração ser constantemente atraída para você, sem ser desviada para qualquer outra pessoa. Texto 43. Ó Krishna, ó amigo de Arjuna, ó chefe entre os descendentes de Vrishni, você é destruidor daqueles partidos políticos que são elementos perturbadores nesta terra. Sua destreza nunca se deteriora. Você é o proprietário da morada transcendental e desce para aliviar as aflições das vacas, dos brahmanas e dos devotos. Você possui todos os poderes místicos e é o preceptor de todo o universo. Você é Deus Todo-Poderoso, e ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Texto 44. Sutta Goswami disse, o Senhor, ouvindo assim as orações de Kunti Devi, compostas em palavras escolhidas para sua glorificação, sorriu levemente. Esse sorriso era tão encantador quanto seu poder místico. Texto 45. Aceitando assim as orações de Srimati Kunti Devi, o Senhor subsequentemente informou outras senhoras de sua partida ao entrar no palácio de Hastinapura. Mas, ao se preparar para partir, ele foi interrompido pelo rei Yudhishthira, que o implorou com amor. Texto 46. O rei Yudhishthira, que ficou muito ofendido, não pôde ser convencido, apesar das instruções de grandes sábios encabeçados por Vyasa e pelo próprio Senhor Krishna, o realizador de feitos sobre-humanos, e apesar de todas as evidências históricas. Texto 47. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, oprimido pela morte de seus amigos, ficou magoado como um homem comum e materialista. Ó sábios,
Assim, iludidos pela afeição, ele começou a falar. Texto 48. O rei Lidistira disse: Ó meu Lote, eu sou o homem mais pecador. Basta ver meu coração, que está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise foi feito para outros, matou muitas, muitas falanges de homens. Texto 49. Eu matei muitos meninos, brahmanas, simpatizantes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Embora eu viva há milhões de anos, não serei aliviado do inferno que me espera por todos esses pecados. Texto 50. Não há pecado para um rei que mata pela causa certa, que está empenhado em manter seus cidadãos. Mas esta injunção não se aplica a mim. Texto 51. Eu matei muitas amigas de mulheres e, portanto, causei inimizade a tal ponto que não é possível desfazê-la com o trabalho de bem-estar material. Texto 52. Como não é possível filtrar água lamacenta através da lama, ou purificar uma panela manchada de vinho com vinho, não é possível neutralizar a matança de homens sacrificando animais,